Olá, meus queridos, tudo bem? Nesse vídeo que nós vamos considerar agora, que é a síntese do livro de Provérbios, um livro de sabedoria, nós vamos considerar o capítulo 9 do livro de Provérbios. Então, resumindo aqui o capítulo 9, basicamente o livro de Provérbios está fazendo aqui uma consideração no capítulo 9, onde a sabedoria de modo personificado, usando aquela figura de linguagem que nós citamos no capítulo 8, que é personificação. Então a sabedoria, como se fosse aqui uma pessoa, está chamando os outros, chamando os inexperientes, convidando-os para que possam se banquetear com ela, ou seja, para que aqueles que não têm experiência possam adquirir experiência por meio da sabedoria. Então esse convite é feito no capítulo 9 aqui, também, e a sabedoria diz, de forma em analogia aqui, que aqueles que aprendem dela, que adquirem a sabedoria, ganham muitos dias. E em contrapartida, a sabedoria, que faz um convite para que as pessoas possam viver melhor, diz aqui que a mulher tola, ou seja, a tolice, aqui figurada na imagem da mulher tola, faz um convite aos inexperientes. E aqueles que se banqueteiam com ela, então acabam perdendo suas vidas. Então, resumindo o capítulo 9. No versículo 1, por exemplo, nos diz que a sabedoria como que construiu uma casa e nos convida para ir banquetear-se com ela. Providenciou carne, vinho, enviou servos convidando os inexperientes para um banquete. Então, nós devemos, como pessoas que têm inclinação para a sabedoria, aceitar esse convite da sabedoria, nos banquetear com ela, aprender dela. Mas o que é a sabedoria em si? Como poderíamos resumir a sabedoria de uma forma bem sintetizada? O capítulo 9 resume no versículo 10 dizendo assim, o temor de Jeová, o temor a Deus, ao Pai, ao Criador, o temor a Deus é o início da sabedoria. Então, se você quer começar a demonstrar que tem sabedoria, ou que está se encaminhando para ela, se nós queremos demonstrar isso, nós devemos começar a ter temor a Deus. O que quer dizer isso? Temor aqui é diferente de ter pavor, de medo, Assim como um filho que ama o pai e a mãe não obedece porque tem medo de ser castigado, mas faz isso porque ama os pais e não quer magoá-los, o temor a Deus significa exatamente isso, que nós o obedecemos porque o amamos, porque queremos agradá-lo, queremos fazer a vontade dele porque sentimos apreço por ele, gratidão, não porque temos medo de sofrer destruição, ou como se ensina, ser lançado no inferno de fogo, ser atormentado, coisas desse gênero. Mas o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Por que é o princípio da sabedoria? Porque quando nós queremos agradar o Criador, nós queremos ouvir o que Ele tem a nos dizer. E Ele, sendo o nosso Criador, conhece cada um de nós melhor do que nós mesmos e sabe qual é a melhor escolha para nossas vidas. E Ele nos deu um manual de instrução, que é a sua palavra inspirada. Diferente daqueles que têm sabedoria, existem os zombadores, os tolos, aqueles que escarnecem do que é sábio. Por isso nós temos aqui uma advertência, que diz no versículo 7, quem corrige o zombador procura desonra. E realmente é isso que acontece, Às vezes a gente tenta repreender uma pessoa que não tem nenhum apreço pelas leis, pelas normas, pela ética, pelo que é certo, pelo que é moral, e às vezes a gente tenta bondosamente dar um conselho a essa pessoa. O que acontece? Ou ela vai passar a nos odiar e a nos perseguir, a zombar de nós, ou até nos agredir fisicamente, e pior ainda, até tirar a nossa vida. E enquanto que quando nós repreendemos ou advertimos aqueles que têm inclinação para a sabedoria, como diz o versículo 9, dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio. Ensine o justo, e ele aumentará em conhecimento. Você pega aí uma pessoa que não tem nenhuma vontade de aprender nada e tenta ensinar alguma coisa para ela, você vai perder tempo. Em contrapartida, quando nós fazemos isso com pessoas que têm apreço pelo aprendizado, o resultado é que essas pessoas vão se tornar melhores ainda e ainda vão se tornar gratas pelo empenho que nós fizemos.
No versículo 12 diz que se nós formos sábios, isso vai ser para o nosso próprio bem. Mas se nós formos zombadores, nós é que sofreremos as consequências. É exatamente essa a advertência que é dada aqui, né? Então, o conselho sábio do livro de Provérbios, capítulo 9, resumindo, é que nós venhamos a aceitar o convite amoroso da sabedoria, a sabedoria de Deus, que nos convida a nos banquetearmos com ela de forma simbólica, né? Por nos alimentar das suas instruções e aceitar a disciplina que vem do Pai, por meio da sua palavra, e nos esforçarmos em contribuir para o crescimento espiritual, intelectual, emocional daqueles que realmente têm apreço, enquanto que aqueles que desprezam e zombam, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, né? Não devemos dar pérolas aos porcos. Claro que nós queremos que todos ouçam e todos aprendam, mas aqueles que desprezam isso já não é mais nossa responsabilidade. Nós oferecemos, mas se as pessoas desprezam, a responsabilidade é delas, não é mais nossa. Mas aqueles que são sábios, que são justos, que querem ouvir e aprender, com esses nós gastamos o nosso tempo de modo bem proveitoso, bem mais producente, né? Para todos nós. Então, esse aqui é um resumo do capítulo 9 do livro de Provérbios, um livro de sabedoria. Assista todos os outros na série, o link da playlist dessa série vai estar aqui na descrição do vídeo e também no comentário, para que você possa rapidamente ir lá e acessar todos os capítulos que nós já consideramos aqui. Foi um prazer, até os nossos próximos vídeos, até lá!